Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente se encontra para responder esses questionamentos, essas perguntas que você traz no coração. E dessa vez, Elisângela Siqueira traz uma pergunta. Muito obrigado, Elisângela. E a gente já agradece a Dom Murilo, que mais uma vez responde às nossas perguntas, e estamos criando um verdadeiro compêndio de doutrina da igreja, de pensamento cristão na web, o que é uma maravilha para todo mundo, nas pesquisas, na catequese, na pastoral de juventude. A Elisângela, Dom Murilo, Elisângela Siqueira, pergunta o seguinte: li um texto de um cardeal que dizia que a camisinha poderia ser um mal menor contra a AIDS e orientava os cônjuges a proteger o outro e se proteger. Essa é uma nova posição da igreja em relação ao uso do preservativo, no caso, quando um ou dois têm o vírus HIV? Ou continuamos com a ideia, nos diz Elisângela, de que em nenhum caso isso poderá ser adotado? Sim. Eu sempre tenho medo quando diz eu vi e li de um cardeal que um bispo falou, porque também a mim já foi atribuído muita coisa que eu não falei e nem pensei. Então, às vezes, e não é por maldade de alguém ou da imprensa, às vezes não entende bem, quando entra em questões assim, no campo moral, por exemplo, às vezes a pessoa não entende e transmite para outros aquilo que ela julgou entender. Então, não sei o que, porque a igreja não se orienta pelo pensamento de um ou de outro. Não é porque eu, como bispo, começo a apresentar teorias próprias por aí, que este é o pensamento da igreja. Será o meu pensamento e talvez até de forma infiel à igreja, que exige de mim fidelidade. Se eu estou a serviço da igreja, eu devo ensinar aquilo que ela ensina. Por isso eu digo, então, às vezes, tem que relativizar e olhar bem, com espírito crítico, aquilo que se escuta, aquilo que se lê, para realmente saber se foi dito aquilo. Já aconteceu de me colocar em minha boca uma palavra num título, depois o próprio texto não dizia nada daquilo. Então a igreja, quanto ao uso de preservativos, a posição da igreja é a mesma. Quer dizer, todo ato, tudo aquilo que é colocado contra um ato que seria natural, espontâneo, porque o ato sexual é expressão de amor e, ao mesmo tempo, abertura à vida. Qualquer outra coisa seria uma interferência indevida do ser humano. A moral sexual de Jesus Cristo, do Evangelho, é exigente, não é a moral de cada um faça aquilo que gosta, aquilo que quer, mas ela tem seu sentido. E mesmo aquilo que leva a uma renúncia é fonte, muitas vezes, de santificação, e também na vida matrimonial. Temos que superar aquela ideia de que no casamento tudo é permitido. Não. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, com a vocação à santidade, e deveremos procurar sempre o melhor. Poderemos não alcançá-lo imediatamente, mas a meta, aquele ideal, deve ser buscado sempre. Como Jesus colocou o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É um ideal difícil? Dificílimo, não se alcança, às vezes leva a vida toda tentando entrar apenas na porta dessa grande casa que é o amor. Mas temos que fazer essa parte, o resto o Senhor completará na medida que olhar e perceber a nossa sinceridade, honestidade e boa vontade. Muito obrigado, Dom Murilo. Muito obrigado a você, e a gente continua esperando a sua pergunta, o seu questionamento, para enriquecer este nosso canal Bom Pastor. Um grande abraço, Deus te abençoe.